Se você continuar vivendo do jeito que vive hoje, daqui a 5 anos, sua vida vai estar melhor ou exatamente igual? Você está no podcast Um Livro, 10 Ideias, economizando seu tempo com a leitura. Eu sou Luciana Brito. E eu sou Tiago Brito. E olha, a nossa análise de hoje mergulha fundo nas páginas de um verdadeiro fenômeno mundial, sabe? O Hábitos Atômicos do James Clear. Nossa, um clássico absoluto. E a promessa central desse nosso mergulho é justamente desconstruir, de uma vez por todas, aquela velha ilusão, né, de que o sucesso exige transformações radicais. Aquela coisa de virar a vida de cabeça para baixo da noite para o dia. Exato. A missão da nossa conversa hoje é ir muito além da teoria. A gente quer entregar um manual tático mesmo para nossa audiência. O objetivo é entender como construir sistemas práticos, né? Uma verdadeira engenharia comportamental que trabalhe a favor de quem aplica. Perfeito. Seja para alavancar o negócio, para otimizar a saúde física ou acelerar o desenvolvimento pessoal. E eu acho que o ponto de partida absoluto para qualquer mudança que realmente se sustente tá naquilo que as pessoas costumam ignorar, tipo o poder dos hábitos minúsculos. Em vez de ficar mirando naquele resultado gigantesco e assustador, a estratégia real é focar na menor unidade possível. É o que o livro chama da matemática do 1%. Essa matemática é fascinante, né? Porque ela subverte totalmente a nossa lógica natural de ficar buscando sempre um esforço heróico. Com certeza. O cérebro humano ele adora essas grandes narrativas de superação. Mas a realidade da evolução constante é, sabe, muito mais silenciosa. Sim, e os números não dão nem margem para debate. Existe uma equação implacável aí. Exatamente. Se uma pessoa melhora, olha só, um mísero 1% todos os dias, ao final de um ano civil, ela não vai ser só um pouquinho melhor. Ela vai estar 37 vezes melhor, né? 37 vezes melhor naquilo que ela se propôs a fazer. E o inverso é igualmente brutal, sabe? Piorar 1% a cada dia leva a capacidade quase a zero. É o juro composto do autoaperfeiçoamento. É isso. E para materializar como isso funciona lá no mais alto nível de exigência, a história da equipe britânica de ciclismo é tipo o exemplo definitivo. Ah, essa história é incrível. Eles tinham um histórico quase centenário de mediocridade, né? Eles eram tão ruins, mas tão ruins, que os fabricantes de bicicletas na Europa simplesmente se recusavam a vender equipamentos para eles. Nossa, com medo da marca ficar associada ao fracasso, né? Exato. E aí entra a figura do Dave Brailsford. Quando ele assumiu a direção, a expectativa geral era de uma reestruturação drástica. Demissões, métodos novos. Mas ele não tentou reinventar a roda. Zero. Ele trouxe uma filosofia de ganhos marginais. Fizeram ajustes que, isoladamente, pareciam tipo até piada. Redesenharam os bancos para ficarem milímetros mais confortáveis. Passaram até álcool nos pneus para melhorar a aderência. Sim, álcool. Chegaram a criar shorts com aquecimento elétrico para manter a temperatura muscular no nível perfeito antes de largar. E o resultado dessa obsessão por detalhes invisíveis foi um domínio absoluto. Eles varreram quadro de medalhas nas Olimpíadas. E dominaram o Tour de France várias vezes. Mas olha, eu confesso que isso levanta uma dúvida muito prática. Qual? No mundo corporativo, o ritmo é frenético. As redes sociais esfregam aquele sucesso instantâneo na cara das pessoas o tempo todo. Existe uma pressa crônica por resultados. Então, como é que alguém lida com aquela frustração esmagadora quando esse 1% de melhoria hoje parece não fazer a menor diferença no faturamento ou na balança? Essa pergunta toca direto na raiz de por que as pessoas desistem. Existe um conceito vital aí, que é o platô do potencial latente. Platô do potencial latente. Explique isso melhor para quem nos ouve. O grande erro da nossa época é achar que o progresso é linear, sabe? A gente espera que, se colocar energia hoje, o resultado tem que estar lá amanhã. A famosa ansiedade moderna. Exato. Mas o trabalho diário que não gera resultado visível, ele não está sendo desperdiçado, ele está sendo armazenado. Armazenado. Como assim? Porque a sensação que dá é de estar jogando esforço num buraco negro. Pensa na metáfora do cubo de gelo. Imagina um cubo de gelo em cima de uma mesa, numa sala que está a 25 graus negativos. Muito frio. Muito. Aí, lentamente, o ambiente começa a esquentar. Vai para 24 negativos, 20, 10 negativos, e o gelo continua lá sólido, intacto. Nenhuma gota de água. Nenhuma.
a temperatura sobe para 1 grau negativo e, aparentemente, todo o calor aplicado foi inútil. Nada aconteceu. Mas aí chega no 0 grau. Exato, atinge o zero e o gelo finalmente começa a derreter. A mudança invisível precedeu o resultado visível. Aqueles graus anteriores construíram o potencial para a transformação. Nossa, isso faz muito sentido. É a mesma lógica da geologia com as placas tectônicas, né? Placas tectônicas. Elas ficam lá no fundo do oceano empurrando umas contra as outras, criando uma tensão massiva por milhões de anos. E ninguém percebe nada na superfície. Ninguém sente nada. Até que, numa fração de segundo, a tensão rompe e dá um terremoto gigantesco. Todo mundo chama de evento repentino, mas a causa real foi aquele acúmulo invisível de pressão diária. Perfeito. A lição para nossa audiência é entender que, quando a rotina parecer estagnada, a pessoa ainda está na fase de fornecer calor ao ambiente. O derretimento vai acontecer. Só que não no tempo que a ansiedade exige. Isso nos obriga a questionar como a gente planeja o sucesso. Se ficar olhando para o termômetro só gera ansiedade, para onde a nossa atenção deveria ir? Porque, o instinto natural de qualquer executivo é desenhar uma meta gigante e focar só nela. E aí que entra um dos paradigmas mais contraintuitivos dessa engenharia. A gente precisa abandonar as metas e focar em sistemas. Abandonar as metas? Mas no mundo dos negócios, as metas são a bússola. Como justificar abandonar a meta? A justificativa é lógica. Olha só, pensa no esporte de alto rendimento. Vencedores e perdedores têm rigorosamente as mesmas metas. É verdade, todo atleta na pista quer a medalha de ouro. Todo candidato na recepção quer a mesma vaga de emprego. A meta nunca diferencia quem ganha de quem perde. Entendi. Se a meta fosse o diferencial, a gente ia ter empates infinitos. O que separa quem leva o ouro é o sistema rigoroso de treinos diários. Tem aquela frase excelente do Bill Walsh, treinador de futebol americano: a pontuação cuida de si mesma. E além disso, viver pelo placar tem um custo emocional terrível. Ah, sem dúvida. Focar exclusivamente na meta cria aquela mentalidade tóxica de serei feliz apenas quando conseguir. Adia a satisfação para um futuro incerto. E gera o efeito ioiô, né? A pessoa treina para maratona, cruza a linha de chegada e no dia seguinte nunca mais corre. Quando o foco muda para o sistema, o sucesso é alcançado todo santo dia que o processo é feito. Então, a tática, para quem nos escuta, é pegar aquela meta agressiva, colocar numa gaveta e desenhar o processo diário ideal. Só que para essa engrenagem durar, precisa de um solo mais firme que a força de vontade. Isso leva a gente para a camada mais profunda da mudança comportamental, né? A identidade precisa vir antes do resultado. Como se fossem 3 camadas de uma cebola. Isso. A casca externa são os resultados, o que se obtém. A camada do meio são os processos, o que se faz. Mas o núcleo é a identidade, o que a pessoa acredita sobre si mesma. Mas falar em mudar quem você é soa quase místico. Como isso para na prática? A linguagem revela tudo. Imagina 2 pessoas tentando largar o cigarro. Alguém oferece um maço numa festa. A primeira pessoa recusa e diz: não, obrigado, tô tentando parar. É uma resposta totalmente focada no resultado. Exato. Ela ainda carrega a identidade de fumante. Já a segunda pessoa simplesmente responde: não, obrigado, eu não fumo. Nossa, é uma mudança minúscula de vocabulário, mas a carga psicológica é brutal. Eu não fumo comunica que aquilo não faz mais parte de quem a pessoa é. O cérebro detesta quando a ação não bate com quem a gente diz que é. Então, o objetivo nunca deveria ser ler um livro. Tem que ser, se tornar um leitor. Exatamente. A corrida de manhã não é para completar a prova, é porque a pessoa se tornou um corredor. É como uma urna eleitoral. Cada pequena ação diária é um voto depositado na urna da nova identidade. E ninguém precisa de unanimidade para vencer, só da maioria. Dias ruins vão acontecer. Vão ter votos na urna do mau hábito, mas garantindo a maioria dos votos, a identidade nova vence. Mas olha, para tirar isso das ideias, a gente precisa manipular o cérebro usando as 4 leis da mudança. A primeira lei, inegociável: tornar o gatilho óbvio. A mente automatiza as coisas para economizar energia. O gatilho tem que ser impossível de ignorar, como aquele sistema dos trens japoneses. O apontar e falar. Eles apontam para o semáforo e falam em voz alta, né? Sinal verde. Isso tira a ação do inconsciente.
O equivalente para a nossa rotina é intenção de implementação. Dizer, amanhã vou estudar mais, é só um ruído. Tem que ter endereço e horário. Eu farei atividade X às Y horas no local Z. Ou fazer o empilhamento de hábitos. Depois de fechar o notebook do trabalho, vou fazer 5 minutos de alongamento. Você ancora numa ação inevitável. Mas aí tem um problema. O gatilho pode ser óbvio, com uma sirene na sala. Se a ação for insuportavelmente chata, a pessoa não vai fazer. E aí entra a segunda lei. Tem que tornar o hábito atrativo. E a neurociência explica isso através do ciclo da dopamina. O pico de dopamina não acontece quando a gente recebe a recompensa, né? Não, acontece na antecipação. É o desejo que move a gente. O cérebro primitivo liberava a dopamina só de ver o rastro de um animal, para dar energia para caçar. Então a gente é programado para sentir mais prazer desejando do que possuindo. Exato. Para usar isso hoje, a gente faz o empacotamento de tentações. Pegar uma tarefa chata, tipo responder e-mail, e parear com ouvir o podcast favorito. E a influência social também pesa muito nisso de tornar as coisas atrativas. A gente imita a nossa tribo. Se numa empresa é normal chegar atrasado, o funcionário novo que sempre foi pontual começa a atrasar para não ser a ovelha negra. A regra de ouro é: junte-se a uma tribo onde o comportamento que você quer seja o padrão. Só que mesmo com gatilho óbvio e tarefa atrativa, a gente esbarra na parede da preguiça inata. E entra a terceira lei: tornar o hábito fácil. O cérebro quer conservar a energia. E é por isso que a gente precisa separar movimento de ação. Ficar semanas pesquisando roupa de academia e dieta é movimento, né? É confortável, gera sensação de progresso, mas risco zero de fracassar. A ação é levantar o peso, morder a maçã. E para sair desse planejamento eterno, a força de arranque tem que ser minúscula. A famosa regra dos 2 minutos. Reduzir um hábito até ele demorar menos de 120 segundos. Ler um livro vira ler uma página. Fazer yoga vira só estender o tapete no chão. Mas qual o impacto de ler uma página? Estender o tapete não emagrece ninguém. Não é sobre o impacto imediato. É sobre neuroplasticidade. O hábito precisa existir antes de ser melhorado. Você tem que padronizar antes de otimizar. Reforçar a identidade de quem não foge do compromisso? E para o cérebro concordar em repetir isso no dia seguinte. A recompensa do mau hábito é imediata. Do bom hábito é invisível no presente. A estratégia é hackear o ciclo. Terminou de estudar? Dá para si mesmo a recompensa imediata simples, um episódio de série. Forçar um fechamento positivo. O que mostra que depende só da força de vontade é a pior tática possível. O que não oscila é o ambiente ao nosso redor. Pessoas com muito autocontrole raramente usam a força de vontade. Elas arquitetam um ambiente. Lembra do estudo do hospital em Boston? Da Anne Thorndike, né? Ela só espalhou garrafas de água pelo refeitório, perto dos caixas, sem dizer uma palavra para ninguém. E o consumo de água disparou silenciosamente. O ambiente tomou a decisão pelo cliente. É a lógica de adição por subtração das fábricas japonesas. Remover a TV do quarto não é perder entretenimento. É subtrair distração para adicionar qualidade de sono. O celular à noite. A tática não é prometer que não vai olhar. É deixar o carregador fisicamente na sala. Mas e quando tudo desaba num dia caótico? O cliente entra em crise, a exaustão bate. Como não deixar o sistema desmoronar? A âncora aí é medir o progresso visualmente. A estratégia do clipe de papel em vendas. O cara mudava um clipe de um pote para o outro a cada ligação. O mantra não quebre a corrente. Marcar um enorme X no calendário cria uma aversão psicológica a ver o espaço em branco. Mas tem a armadilha do extremismo. A pessoa falha um dia, a corrente quebra e ela pensa: já estraguei tudo, vou chutar o balde. Autossabotagem clássica. Por isso, a diretriz de sobrevivência mais importante é: nunca perca 2 vezes seguidas. Falhar um dia é humano. 2 vezes já é um novo mau hábito nascendo. O dia foi um inferno. Faz 10 flexões no tapete antes de dormir. Não muda o músculo, mas protege a identidade. A única missão do dia seguinte é voltar aos trilhos. Então, para a gente amarrar essa jornada monumental hoje, para a nossa audiência. A gente passou
pela matemática do 1%, construção da identidade e as 4 leis. Óbvio, atrativo, fácil e satisfatório. E como hackear o ambiente. E a métrica visual para não falhar 2 vezes. A mudança deixa de ser um evento motivacional e vira engenharia previsível. Mas olha, para fechar, eu queria trazer um alerta vermelho do livro, que é vital. O perigo de se apegar demais a uma identidade. E isso é super importante. Quando a pessoa vira muito rígida com a máscara, tipo, eu sou o CEO imbatível, perde-se a flexibilidade. O Paul Graham diz, mantenha a sua identidade pequena. Se o mundo muda e a identidade é de pedra, ela quebra. Os hábitos constroem quem somos, mas não podem virar uma gaiola. Usar o sistema a seu favor, sem virar refém dele. Se esse conteúdo te ajudou, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa evoluir.